Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal de YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido Estudante Fácil. Bom, gente, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos falar de um tema de biologia do setor A, de amor pela biologia, né? Continuando nosso tema de genética, né? Que nós já havíamos começado. Já falamos de primeira lei de Mendel, sistema BO, já falei também de mitose e meiose, enfim. Hoje nós vamos falar dos cromossomos sexuais e de heranças heterossômicas, tá bom? Estes assuntos estão nas aulas 11 e 12 da sua apostila de número 9 do Sistema Ângulo de Ensino e nesta aula abordando apenas a parte teórica. Tá bom? Então, na próxima aula teremos só exercícios, tá? Então, ó, acabou esta aula, já vai para a próxima para aplicarmos tudo que nós vimos. Combinado? Numa boa? E também para você que ainda não é inscrito no nosso canal de YouTube, o nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @_estudo.fácil, fechou? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, combinado? Numa boa, meu povo? Então bora soltar a vinheta do canal que temos bastante assunto para hoje. Simbora, meu povo! Bom, gente, estou de volta aqui, então bora agora começar a nossa conversa. Vamos lá. Primeiramente, venho com um aviso de formulário e ficha. Olha que beleza. Então, nós temos formulário, cujo link está na descrição, e o da ficha também está na descrição, tá bom? Então, essa daqui é a carinha do nosso formulário, tem 5 questões, tá bom? São questões mais teóricas, tá? Eu coloquei questões mais teóricas aqui na nossa aula, que na próxima, né, teremos exercícios mais práticos de conta mesmo, e lá são alguns mais teóricos. Fechou? E a ficha que eu vou mostrar agora para vocês, ó, que está aqui, ó, coloca o PDF aqui na tua tela. Olha que beleza. O link também está na descrição, tá bom? São exercícios, se eu não me engano, acho que são 13 ou 14, não me engano, se eu não me engano. Tá bom? Vai assim trabalhando toda a parte de cromossomo sexual, ó. Tá tudo bonitinho aqui, ó, são 14 exercícios, 14 não, 15, olha que beleza, com gabarito no final. Então você faz, confere depois, e qualquer dúvida você me mande lá no Insta, @_estudo.fácil, fechou? Então tá aqui a nossa ficha, link na descrição, beleza? Então bora agora voltar para nossa aula, agora sim vamos começar a conversa, tá bom? Então, ó, terminou a aula de exercícios, já quer praticar mais ainda? Vai para o formulário e vai para a ficha aqui, ó. Você vai ficar fantástico neste assunto, fechou? Então bora seguir, vamos lá. Vamos começar falando do nosso cariótipo humano. Primeiro, o cariótipo humano ele é um cariótipo 2N igual a 46, tanto para o masculino quanto para o feminino. Porém, o que difere o cariótipo feminino do cariótipo masculino? Certo? O que vai diferenciar? O par sexual. Na mulher, o par sexual é o XX e no homem o XY, tá bom? Essa daqui é a diferença que você tem que pensar. Falou no cariótipo humano feminino, 46 células XX. Fechou? Cuja dentre essas 46 são 44 autossomos mais o X mais um X. Tá bom? Já no masculino nós temos 44 células autossômicas mais o X mais o Y, ou 46,XY. Fechou? Numa boa, aqui é bem simples, tá bom? Bem simples, numa boa, né? Então, seguindo, vamos lá. Cromossomos sexuais. Então, aqui é o que eu estava falando para você. Nós utilizamos o sistema XY. Nós também temos o ZW, que envolve a parte de aves, mas não entrarei neste assunto nesta aula, tá bom? O sistema XY está presente nos mamíferos e na Drosophila melanogaster, que é aquela mosquitinha de fruta, né? Basicamente. Bom, XX a gente representa pelo símbolo de uma bolinha com uma cruz embaixo, né? Que é o símbolo da fêmea, que é o sexo homogamético, ou seja, XX. Já o XY, que a gente representa por esta bolinha com uma seta
na diagonal, digamos assim, é o macho, que é o sexo heterogamético. E é este sexo, né, no caso o macho, que vai definir o sexo da criança pela presença do cromossomo Y. Tá bom? Então é o Y quem define se a criança é homem ou mulher, macho ou fêmea. Tá bom? Numa boa, né? Então aqui eu fiz um esquema, né, só para a gente ter um esquemazinho, assim, enfim, do X e do Y, né, do cromossomo X e do Y. Nós temos, no momento que a gente analisa os dois, nós temos uma região não homóloga e uma região homóloga. Vamos entender isso daqui. Região homóloga é uma região que é, digamos assim, igual para o X e para o Y, tá bom? Igual para o X e para o Y. Aqui no caso esta imagem está ao contrário, tá bom? Esta imagem que eu peguei está ao contrário, tá? Então a região homóloga entre o X e o Y está aqui embaixo. Agora esta região que está em cima de cada um, elas não são homólogas, tá bom? Não são homólogas. Portanto, se não são homólogas, não terão alelos. Portanto, a frequência em homens e mulheres serão diferentes. Já na região homóloga, consequentemente, serão genes alelos, porque a frequência será a mesma. Tá bom? Se você ainda ficou com dúvida, espere um pouquinho que na próxima tela, se eu não me engano, ou ainda na outra, nós trabalharemos melhor estes conceitos, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Nesta tela, esta tela é super importante para o teu estudo de cromossomos sexuais. Vamos lá. Nós temos 3 tipos de herança quando trabalhamos com cromossomos sexuais, tá bom? Nós temos aquela que é restrita ao sexo. Essa daqui dá para a gente pensar já. Se é restrita ao sexo, é aquele que está na região do Y, tá bom? Que é a presença dos genes holandricos. Consequentemente, se está no Y, a frequência dele em homens é de 100%, já em mulheres 0%. É impossível, a mulher não tem o cromossomo Y, tá bom? Bom, temos também a herança parcialmente ligada ao sexo, que está na região homóloga, portanto tem a presença dos genes alelos, logo a frequência em ambos os sexos será a mesma. Porém, aqui fica muito fácil, né? Porque essas duas são muito simples. Porém, onde mora o problema e onde moram as questões do teu vestibular, da tua prova, enfim, na herança ligada ao sexo que está presente na região do cromossomo X, que no caso a frequência tanto em homens quanto em mulheres serão diferentes. Olha que beleza. Bom, se a frequência, né, por exemplo, for recessiva, se a frequência dessa herança for recessiva, será mais fácil em homens do que em mulheres. Por quê? Se os homens são XY e esta herança é no X, ele só precisa de um alelo recessivo para que ele seja afetado, por exemplo, pela hemofilia. Agora, no caso da mulher, ela precisa ter 2, porque ela tem o X, então teria que ser XH, XH. Tá bom? No caso de um homem, XH Y, ele já é hemofílico. Fechou? Mas, se a herança for dominante, é mais comum em mulheres do que em homens. Tá bom? Porque as mulheres têm o XX, então tendo um Dzão, se a herança for dominante, ela já é afetada. Olha que beleza. Então, esta tela é super, mega, hiper, ultra importante para você estudar. Tá bom? Então, ó, vou colocar até um asterisco aqui, coloco o pisca-alerta, porque aqui mora o perigo, digamos assim, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Esta imagem, por exemplo, resume bem isso, ó. Então nós temos genes de herança ligada ao sexo, nessa partezinha de cima do X, genes de herança parcialmente ligada, né, na parte que tem os genes alelos, né, que são homólogos, e genes de herança restrita ao sexo apenas para os homens, que está no cromossomo Y. Numa boa, né? Então bora seguir aqui, ó. Trouxe essa imagem, agora eu vou sumir com a minha câmera rapidinho, mas eu já volto, tá bom? Mas eu tô aqui, hein? Vamos que vamos. Bom, vamos fazer uma pausa para água aqui rapidinho? Pronto, vamos lá. Seguindo. Aqui eu tenho um exemplo do daltonismo, né, que está nos cromossomos sexuais. Então, por exemplo, se eu tenho o pai que é, ó, o daltonismo é um defeito num alelo recessivo que só existe no cromossomo X, portanto é uma herança ligada ao sexo. Tá bom? Mas se manifesta principalmente nos homens, porque eles precisam de apenas um alelo recessivo para que já seja daltônico. Tá bom? O pai, neste caso, não é portador, ó, ele é dominante, então é XY, ele não é daltônico. Já a mãe é
portadora. Ó, o que quer dizer portadora é diferente de afetado. Portadora significa que ela tem o alelo, mas ela não é afetada. Então, por exemplo, ela é XDzão, XDzinho, ela é heterozigota para o daltonismo. Tranquilo, né? Fechou, numa boa. Então, se eu tenho, por exemplo, um primeiro filho, o pai vai dar o Y para esta criança, tá bom? Então, o Y já representa que ele é macho, fechou? E a mãe, por exemplo, vai dar o XDzão, mas isto é ao acaso. Tá? Então, esta criança ela não porta o gene, consequentemente não é daltônica, certo? Esta outra filha recebeu do pai o XDzão, consequentemente ela não pode receber o Y. Se recebesse o Y, seria macho. Bom, se o pai deu o XDzão, consequentemente, independentemente do X que a mãe for dar, se for Dzão ou Dzinho, ela não será daltônica. Ela não tem possibilidade de ser daltônica porque o pai já deu o XDzão. Fechou? Numa boa, né? Agora, esta segunda filha aqui, ó, o pai deu o XDzão, porém a mãe deu o XDzinho, portanto a filha é portadora, ela tem o Dzinho, tá bom? Mas não é obrigatório isso, tudo isso é ao acaso. Agora, se o filho, este outro filho aqui, ó, ele recebeu do pai o Y, porém na hora da fecundação, a mãe deu para ele o XDzinho, fazendo com que o filho seja daltônico. Fechou? Numa boa, e aqui está explicando tudo bonitinho de cada filho, de cada pai. Tá bom? Numa boa, né? Bem interessante essa parte. Vamos seguir aqui, ó. Aqui também temos um outro esquema aqui que é importante, que às vezes alguns amigos meus me perguntam e tem dificuldade aqui, então decidi colocar esta imagem aqui. Vamos lá. Outra coisa, autossômico e heterossômico. Vamos lá, autossômico que estão nos cromossomos autossomos, portanto não estar no par sexual. Tá bom? Aqui que envolve primeira lei de Mendel, toda aquela coisa toda, tá bom? Que não envolve o par sexual. Agora, quando a gente fala ligado ao cromossomo X, ligado ao cromossomo Y e tudo mais, aí já envolve o par sexual, tá bom? Então, se eu tenho uma herança autossômica dominante, é mais comum de ter pessoas afetadas do que o recessivo, visto que é dominante, portanto domina sobre o recessivo. Fechou? Então, ó, eu tenho pai afetado, eu tenho filho afetado e tenho a filha afetada. Tá bom? Agora a mãe não é afetada, aí consequentemente a filha também não vai ser, este filho também não. Tá bom? Mas lembrando que tudo isso é ao acaso. Fechou? Então vamos supor que fosse assim, ó, azão, azinho, né? Porque ó, azão, azinho, afetado, não afetado, azinho, azinho. Esta filha que é afetada, azão, azinho, este azão, azinho, consequentemente esses dois, azinho, azinho. Recebe, todo mundo recebe da mãe um azinho e do pai varia se é azão, azinho ou azinho, azinho. Fechou? Agora esta que é recessiva, é azão, azinho, azão, azinho. Eu sempre olha aqui, ó. Olha aqui e olhe esta legenda aqui. Tá bom? Por isso que eu estou conseguindo deduzir tudo isso. Este daqui, ó, não é afetado, portanto ele é azinho, azinho. Fechou? Ah, desculpa, ele não é afetado. Desculpa, azão, azão. Azão, azão. Esta daqui que é afetado, azão, azinho, azinho. E estes dois do meio, azinho, azão, azinho. Portanto, aqui é a primeira lei de Mendel, tá bom? Aqui tá só para deixar bem claro isso daqui. Ligado ao cromossomo X é o nosso assunto de agora. Então eu tenho um cara XY, né, um pai XY, ele não é afetado, não é afetado. E a mãe, ela é afetada, né, ela tem ó, XX, ela é portadora, digamos assim, ela é portadora da doença, tá bom? E aí nós temos tudo isso daqui, mas a gente vai trabalhar melhor agora na aula, nos exercícios e tudo mais, tá bom? Então, seguindo, vamos lá. Aqui eu já volto com a minha câmera, tá, gente? Já volto. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que aqui nós temos alelo recessivo no X com o pai afetado e aqui ó, alelo recessivo no X com a mãe não afetada, porém portadora, tá bom? Isso daqui é importante de você pegar e analisar com calma. Fechou? Numa boa, né? Então, bora seguir. Bora seguir aqui. Agora sim eu volto com a minha câmera para conversarmos melhor. Olha que beleza. Voltei, meu povo. Voltei. Vamos lá. Seguindo, então, nos cromossomos sexuais, o nosso cariótipo aqui, ó, é o que eu estava falando já, é um 2N46,
Na mulher, que é 46,XX, que é o sexo homogamético, ela tem 44 cromossomos autossômicos mais o X mais o X. Isso em cada célula nossa, tá bom? E aí na meiose, durante a anáfase 1, que é a etapa reducional, todos os gametas produzidos da mulher terão 22 cromossomos autossômicos mais o X. Portanto, os óvulos serão 23 cromossomos com um X. Tá bom? Então, N igual a 23,x. Porém, no homem, que é 46,xy, é o sexo heterogamético, que tem 44 cromossomos autossômicos mais o X mais o Y, durante a meiose, a anáfase 1, etapa reducional, 50% dos gametas serão 22 autossômicos mais o X e 50% dos outros gametas, 22 autossômicos mais o Y. Portanto, espermatozoide será um deles 23,x e o outro 23,y. Tá bom? Então, 2 23,x e 2 23,y. Numa boa, tranquilo, então a mulher, ó, por exemplo, produz óvulos X e X, e o homem espermatozoide X e Y, e aí você vai tendo as combinações. Numa boa, meu povo, tranquilo, né? Bem de boas. Então, seguindo aqui, ó, com este pequeno esquema para a gente trabalhar aqui, ó, a minha câmera não está cortando, então, seguindo. Então, por exemplo, tem a família Simpson aqui, ó, o Homer, por exemplo, ele é 44 mais o XY. Certo? Então, 46,xy, 44 autossômicos mais o X mais o Y. E a Marge, eu não sei falar muito bem esses nomes, tá bom, gente? Desculpa aqui. 44 mais XX. Fechou? 46,xx. Ela produz óvulos apenas 22 mais o X, ou seja, 23,x. E ele produz espermatozoides 23,x e 23,y. Fechou? E aí, por exemplo, para o Bart, que é o primeiro filho deles, né, o que aconteceu? O pai deu 22 mais o X, que é o 23,x, e o pai deu 22 mais Y e a mãe 22 mais X. Todo mundo recebe da mãe o 22 mais X. E aí quem determina o sexo, portanto, é o pai, que a gente já havia comentado, que é por conta da presença do Y. Fechou? Numa boa, a Lisa recebe então do pai o 22 mais o X e a Meg 22 mais X. Fechou, meu povo? Numa boa? Espero que sim, hein? Espero que sim. Este assunto aqui é bem legal, é bem tranquilo de trabalhar, tá bom? Mas tem que tomar cuidado nos exercícios. Fechou? Então bora seguir aqui, ó. Temos um mapa conceitual aqui, um mapa resumo. Vou até tirar minha câmera aqui rapidinho, para você depois tirar um print, estudar, tudo bonitinho, tá bom? Vale a pena dar uma olhada, que é super importante. Fechou? Numa boa, então, ó, deixei aqui para você conseguir pausar o vídeo e analisar com calma, tá bom? Então, seguindo aqui para falar de um último tópico, né, um penúltimo, na verdade, que nós temos ainda mais dois, este e mais um. Vou falar sobre o corpúsculo de Barr, tá bom? Isso aqui é uma partezinha importante. O que acontece neste corpúsculo de Barr? Nas células das fêmeas dos mamíferos, tá? Um dos cromossomos X fica permanentemente condensado, portanto inativo. Esse cromossomo pode ser visualizado ao microscópio óptico como uma mancha escura adérea à face interna da membrana nuclear, que é esta mancha aqui. Portanto, esta célula é fêmea, tá bom? É uma célula somática feminina. Tal estrutura é conhecida como cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Tá bom? Logo, os machos não apresentam essa estrutura em suas células. Portanto, esta aqui é uma célula somática masculina, ausência do corpúsculo de Barr, e esta célula é a feminina por conta da presença do corpúsculo de Barr. Tá bom? Agora, seguindo falar disso, né? Então, isso aqui é mais uma forma de reconhecer, digamos assim, um fêmea, um macho e tudo mais. Tá bom? Agora, apertei o botão errado. Acredita-se, né, a partir dessa hipótese, né, que a cromatina sexual represente um mecanismo de compensação de dose. Isso é importante entender. Porque com a inativação de um cromossomo X nas fêmeas, o que vai acontecer? Apenas um cromossomo X está ativo em cada célula, seja no macho ou na fêmea. E aí esta hipótese ela tem sustentação no fato de que indivíduos portadores de anomalias cromossômicas sexuais apresentem sempre apenas um cromossomo X ativo.
Ou seja, homens com síndrome de Klinefelter, que é o XXY, é um homem, tá bom? Apresenta um corpúsculo de Barr em suas células. E aí, mulheres com trissomia do cromossomo X apresentam duas cromatinas sexuais e assim por diante. Olha que beleza. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma mulher com um corpúsculo de Barr aqui. Agora, o homem normal ele não apresenta. Porém, se for um homem com síndrome de Klinefelter apresenta, tá bom? Que é este caso aqui, ó, XXY apresenta este cromossomo X, a cromatina sexual, assim como quando a mulher apresenta a trissomia do cromossomo X, ela vai apresentar duas. Olha que beleza. Bem simples, né? Essa aqui é a síndrome de Turner, que já não vai apresentar, tá bom? Que a síndrome de Turner tem um X. Fechou? Numa boa? E aqui, para encerrar com chave de ouro, trabalho aqui com vocês algumas alterações cromossômicas. Então, por exemplo, isso aqui é mais para você ter conhecimento, porque os vestibulares estão passando a dar os cariótipos, tá bom? Então, por exemplo, a síndrome do triplo X logo, é comum em mulheres por conta da ausência do Y, tá bom? Então, tem 44 cromossomos autossômicos mais XXX. Tá bom? As mulheres são férteis e não apresentam características físicas atípicas, tá bom? Porém, são suscetíveis ao acontecimento durante a produção de seus gametas de não disjunções secundárias, ou seja, tem maior chance de produzir gametas com anomalias numéricas dos cromossomos, tá bom? Síndrome de Klinefelter, que é a mais comum de aparecer no teu vestibular, que é quando um homem apresenta mais um cromossomo X, ou seja, ele é um 47XXY, tá bom? E aí eles vão apresentar estatura acima da média, ginecomastia, que é o desenvolvimento das mamas, e enfim, e todas essas coisas aqui, tá bom? Ocorrem com maior frequência quando filhos de mulheres portadoras da trissomia do cromossomo X, por conta de aumentar a possibilidade de ocorrer a não disjunção, tá bom? Por conta disso. Temos a síndrome de Jacobs, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é quando nós temos um duplo Y no homem, tá bom? Ele tem um fenótipo normal, não apresenta alterações dignas de nota em suas características físicas e fisiológicas. Aqui não é tão comum, tá bom, de cair. A síndrome de Turner também raramente às vezes cai, que é quando tem apenas um X, tá bom? Isso acontece em mulheres, né, porque não tem a presença do Y. Fechou? Então, mulheres de estatura abaixo da média, com alterações anatômicas na região cervical e torácica, apresentam prejuízo no desenvolvimento das características sexuais secundárias, como as mamas, forma do corpo e tudo mais, e ovários rudimentares. Fechou? Tranquilo, meu povo? Numa boa? Espero que sim. Então, ó, esta parte aqui foi toda a parte teórica de cromossomos sexuais, tá bom? Na próxima aula, que você vai sair daqui, já vai correr lá para assistir, porque nós vamos praticar com 10 exercícios das mais diversas universidades do Brasil. Fechou, meu povo? Numa boa? Então espero que tenham entendido. Não se esqueça de fazer também o formulário e a ficha, cujos links estão na descrição. Combinado, meu povo? Então é isso, um grande abraço, fiquem bem, muito obrigado, espero que tenham entendido e até a próxima aula, meu povo. Bons estudos, tamo junto e até mais.